tudo o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Vocês sabem que nós estamos no ano da aliança, né? Todo ano nós temos, de alguns anos para cá, estabelecido um tema, né? Um tema profético para o nosso ano, para que a gente busque de Deus, né? Porque Deus é um Deus de propósito, né? E a gente entende que mesmo no mundo espiritual, na vida nossa natural, existem ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam, né? E é muito importante a gente saber, num novo ciclo que se inicia, para que rumo vamos? O que Deus quer nos dirigir? E qual o propósito? O que quer nos falar? Então, nós tivemos um direcionamento de focar tudo em cima de aliança, né? É interessante que é o ano que Deus está restaurando nosso ministério de famílias, né, de casais e famílias, e priorizando alianças. Precisamos organizar, mas nenhuma aliança terrena, humana, horizontal, ela vai ficar tão plena, tão completa, se a nossa aliança como igreja, a nossa aliança vertical com Deus não estiver acertadinha. Então, nós precisamos entender que o ano da aliança, o Senhor quer estabelecer para nós prioridades, como de forma que a gente restaure nossa verdadeira identidade como igreja. Saibamos que como igreja somos a noiva, que deve ter uma ardente expectativa em seu coração pela volta do seu noivo, e que esse noivo é apaixonado por nós, e ele tem ciúme, tem zelo, e ninguém quer uma noiva que passe na mão de todo mundo. Ninguém quer uma noiva que tenha valores que diferem dos valores que estão no coração do noivo. O noivo sonha assim como a noiva, e é preciso haver uma conexão, a um propósito, né? Então, sempre que o Senhor, muitas vezes, nós vamos ver aqui hoje, que o Senhor fala do seu relacionamento com o seu povo, pasmem, não é só com a igreja hoje, e nós vamos ver muito isso em Oséias, estamos vendo e vamos caminhar. Ele faz referência a um casamento, ele faz a referência à aliança, para vocês verem como o casamento é algo sagrado para Deus, porque ele leva aquilo que ele tem de relacionamento mais sagrado, que é com a igreja, com o seu povo, antes o povo de Israel e a igreja. Nós não pregamos a teologia da substituição, a igreja substituiu Israel, não, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados, então a Bíblia também diz que tem promessas eternas para Israel, que Deus salvou Israel com salvação eterna. Quer olhar o relógio escatológico, o relógio de Deus, olhe para Israel, olhe as guerras, né? Olhe os rumores, né, de guerra. Mas a igreja hoje é a noiva, que ela tem uma nova missão estabelecida. E eu já quero te convidar a abrir aí no livro de Oséias. Vamos dar uma caminhada hoje. Vou fazer um resumaço, realmente tem que ser um resumo en passant, bem, porque assim, eu sei que sempre tem pessoas. Esse meu resumo é um respeito às pessoas que às vezes vêm pela primeira vez nesse culto, e perderam as anteriores, ou uma ou duas. Então eles ficam meio perdidos, é como se você assistisse um filme no meio do caminho. Então às vezes você chega numa sala, numa casa de alguém, já estão assistindo o filme. Eu vou assistir com vocês. Aí a pessoa, não, vou voltar tudo. Não precisa voltar tudo. O que aconteceu até aqui? Já aconteceu isso também, por exemplo. Já aconteceu de às vezes eu estar num filme, no cinema, e às vezes tem muita vontade do banheiro, aquela vontade que eles não aguentam. Aí vai rápido, a gente sai rápido, né, Felipe? Aí quando a gente volta, aí eu viro para o Natan, o que aconteceu? Não, mas pai, não dá, não, mas só o principal, o que aconteceu? Até nesse período que eu saí de importante, para quê? Para que você consiga engrenar e ter um movimento contínuo, né? Não meio perdido. Vamos orar primeiro? Pode ficar sentado mesmo, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para falarmos do ano da aliança. E essa série de mensagens, ou reflexões, ou meditações, elas visam, Senhor, um contexto, um mergulhar mais profundo, um entendimento mais homeopático, de mais busca, mais detalhistas daquilo que o Senhor quer para nós esse ano. Estamos chegando ao meio do ano e precisamos entender em todas as áreas, naquilo que comunicamos para dentro e para fora, naquilo que fazemos, Pai, aqui dentro também, nos nossos projetos, missões, ministérios,
precisamos entender que o Senhor quer reafirmar a aliança com a noiva. O Senhor quer, Deus, despertar nossa pureza, nossa fidelidade, nossa integridade, nossa honra, nosso amor e nossa paixão por Ti, Senhor, mas também nossa lealdade, mas o Senhor também quer revelar a cada dia mais seu amor e sua expectativa para conosco. Então fala conosco mais uma vez, nessa terceira parte dessa mensagem, ainda teremos mais duas depois de hoje, para que Deus, o Teu povo, nós possamos caminhar no contexto e na direção que o Senhor quer para o ano da aliança. Aliança com o noivo, nós precisamos firmar. Essa tem que ser nossa prioridade. Porque Deus, o Senhor Jesus, disse que nós não estamos nessa terra. Que não pediu que nos livrássemos da terra, mas que nos livrássemos do mundo. Mas a Bíblia também fala que nós somos peregrinos, forasteiros numa terra estranha. Tudo aqui é de passagem. Nós não somos joio que estamos presos às coisas da terra, aos valores da terra, aos modismos da terra. Nós somos trigo, que é fácil ser arrancado da terra. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento rápido, Senhor. Então nos ajuda para Deus, ao mesmo tempo, trabalharmos intensamente nesta terra, Senhor, para podermos revelar a Tua glória em tudo que fazemos, mas também, ao mesmo tempo, estarmos livres para sermos arrancados dessa terra, livres o tempo inteiro para vivermos os Teus propósitos, que nada nessa terra também corrompa os Teus valores nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos Teus filhos, me usa pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, porque precisamos, como a irmã Márcia Leão citou aqui hoje, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e entendendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, tendo a viva esperança de que vamos morar na Nova Jerusalém, que esta terra não é o nosso fim definitivo, o nosso fim último, mas como Paulo disse, esperamos desta terra seríamos os mais miseráveis dos homens, mas temos uma viva esperança de que vamos morar um dia com o Senhor. Meu Pai, não precisa de Covid, não precisa de outra situação, porque Deus, quando chega o dia, quando é fechado, Deus, encerrado, Deus, a data de validade nossa determinada pelo Senhor, nós iremos. Mas queremos ir tendo cumprido o propósito, mas cremos que os sinais estão se cumprindo para a volta de Jesus. Oramos, pedimos que o Teu Espírito me ajude, mas também ajude o Teu povo em tudo que eu vou ministrar, para que Deus não haja dificuldade de entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo Teu povo aqui presente, em nome do Senhor. Amém. Amém, igreja? Eu gosto que vocês falem amém, porque aí eu tenho mais orações comigo. O que ligares na terra será ligado nos céus. Amém? Nós multiplicamos o número das orações. Resumão, rápido, até porque é bom, às vezes, até para quem vem diante de tudo que você passou durante a semana, as informações às vezes se perdem, né? Nós falamos muito sobre Mateus 22, 23, 24 no primeiro dia, sobre os sinais da volta de Jesus. A gente começa a ver ali que Jesus começa a se dedicar a um sermão mais profético, a um caráter mais escatológico, e ele vai dando informações ali dos fins do tempo, quando ele chega em Jerusalém. Ele vai focando muito na purificação da igreja dele, na necessidade da igreja dele ser uma casa de oração. Ele foca na questão de frutos, ele amaldiçoou uma figueira que não estava dando frutos, e isso mostrando para a importância de darmos frutos. E Jesus fala acerca dele mesmo, né, como a pedra que os construtores rejeitaram. E não é de se surpreender o quanto a igreja tem feito a obra sem precisar da pedra principal. Nós temos tanto recursos nesse período que nós não estamos precisando de Jesus. A gente pode dizer, fica de lado aí, Jesus, que eu tenho um bom microfone, um bom som, uma boa acústica, eu tenho uma boa comunicação, eu tenho boa iluminação, temos bons oradores, temos bons títulos, temos bons marqueteiros, temos redes sociais, temos marketing social, temos muitas coisas que a gente consegue. Projeção, como qualquer pessoa que poderia pregar qualquer outra divindade, ou valores, ou vender um curso, e nós temos tudo isso à nossa disposição. Então, para que Jesus? Então, Jesus fala isso, eu sou a pedra que vocês rejeitaram, falando para o povo de Israel, mas que serviria para a igreja. Em Mateus 22, ele fala daquela festa de casamento, que nós citamos aqui, que ele manda convidar, e de repente estão todos muito ocupados. Esse é um período que a igreja está muito ocupada. O ativismo
né, de trabalho, ativismo profissional, ativismo. As pessoas hoje elas já dizem que tem pouco tempo por causa do trabalho, mas isso é uma mentira, porque é questão de prioridade, porque elas passam muito tempo no WhatsApp, muito tempo nas redes sociais. O povo está cada vez lendo menos porque ele lê muita informação de lixo, que não agrega, muita informação para tomar conta da vida dos outros, porque parece que ele esqueceu que aqui é de passagem, nós precisamos ter propósito, precisamos ter um destino. E Jesus fala que o rei mandou convidar, mas todos estavam muito ocupados em seus negócios, em seus campos. E aí ele manda chamar os pecadores, ele fala, vem quem quer, vem quem quer. E aí mostrando que muitos daqueles que acham que tem cadeira cativa podem não ter. Tanto que Jesus diz que o rei olha alguém sem veste nupcial, ali tentando passar desapercebido. E o Jesus que todos dizem, não, o Deus do Novo Testamento, Jesus é graça, é um Jesus bom, amoroso, gracioso, mas Jesus está falando ali que o rei, ao ver alguém sem vestes nupciais, ele amarra os pés dele, ele amarra as mãos dele, e ele fala, por que você entrou aqui sem vestes nupciais, e lança ele fora nas trevas. E diz que ali haverá choro e ranger de dentes, né? E Jesus e o rei questiona isso. Chegando em Mateus 22, né, Jesus, é interessante que ele sempre está tentando fazer, esse é um evangelho integral, né, esse é o evangelho holístico, que a gente gosta muito dessa palavra para as áreas místicas da terra, aí, de outros segmentos da terra, mas o evangelho deveria ser um evangelho holístico, um evangelho completo. Nós não deveríamos viver parte com Jesus, não deveríamos deixar Jesus ter apenas uma parcela da nossa vida. E Jesus começa a questionar também e bater na questão também da importância de sermos fiéis na terra com os nossos compromissos financeiros, fiéis na terra. Isso é noiva, integridade. Porque chegam a pegar Jesus, tentar pegar e falar, Senhor, o Senhor não se importa com a opinião dos outros, o Senhor não está nem aí, é mestre da verdade. Então conta aí, é lícito a gente pagar imposto a César? Aí Jesus, hoje, qualquer palavra hoje de um líder corrigindo, porque a igreja não está mais acostumada com correção, ofende, melinda, entristece, magoa, mas Jesus, apenas com essa pergunta deles, Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, vocês estão tentando me testar, vocês estão tentando me pegar numa armadilha, estou parafraseando o que Jesus falou. Ele, me mostre a moeda que vocês têm na mão, aí mostraram a esfinge com a figura de César ali. Dai a César o que é de César. Aí Jesus ainda acrescenta, eles queriam algo leve, pastor Léo, mas Jesus joga ainda uma carga mais forte de cobrança de integridade, de cobrança de compromissos. Ele, dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus. Aí ele fala assim, vocês estão querendo, estão achando que eu não sei que vocês também roubam a Deus? E vocês querem uma desculpa para não precisar pagar os impostos na terra? E aí, Jesus vai avançando, falando da ressurreição, fala da Nova Jerusalém, fala que lá não vamos casar nem dar em casamento, fala que seremos como anjo. Ele vai avançando, fala dos 2 grandes mandamentos, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele fala também, né, e censura escribas, fariseus, sempre censurando, né, fala da necessidade do compromisso, fala da hipocrisia, fala do inferno, fala da condenação. E aí a gente já chega ali em Mateus 24, com Jesus sentado no Monte das Oliveiras, e alguns discípulos muito incomodados com tudo aquilo, muitos sinais escatológicos, muitas coisas de cumprimento da volta de Jesus, muitas coisas da Nova Jerusalém, e os discípulos não se sentiram confortáveis para poder perguntar na frente da multidão, e aí a Bíblia diz que eles chegam para ele em particular e perguntam, Senhor, que sinais haverão da sua volta? Quando será isso? Quais sinais? Sabe, detalha mais para a gente. Aí Jesus começa um detalhamento, né? E ele fala, o amor de quase todos se esfriaria, está lá em Mateus 24. Se levantará nação contra nação. Vocês terão rumores de falsa paz, mas não acreditem. Hoje você vê as pessoas em adultério, em desobediência. Você vê as pessoas fora dos propósitos de Deus, e você pergunta a você, não, estou bem, estou em paz. Falsa paz. Eu não posso estar em paz se eu estou vivendo distante do Senhor e fora dos valores de Deus. Eu não posso ficar em paz
se algumas alianças, a começar de Deus, não estão bem acertadas. Eu não posso ficar em paz. Isso é uma falsa paz. Jesus fala da falsa paz, e Mateus ali está dizendo de rumores de guerra, não os assusteis, que viriam falsos profetas. E ele começa a falar de tudo isso. E olha a guerra aí, a gente citou, quando a gente começou isso, não tinha estourado de novo a guerra em Israel, né? Com os terroristas lá, que ali são terroristas mesmo. Tanto que eles se protegem no meio da população civil, né? Mais de 1000 mísseis lançados com Israel, se cai metade, já tinha destruído Israel, né? Até que se não fosse a tecnologia. Então, é desafiador, tudo está se cumprindo. Mas aí algumas pessoas olham ali Mateus 24 e falam assim, peraí, mas não tem epidemias. Sim, mas aí a gente vai para os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e João, né? Mateus, Marcos e Lucas, perdão, João não. Sinótico, que vem da junção de duas palavras gregas, né? Ótico, de ótica, de visão, fácil você identificar, e sim de mesmo, mesma ótica. São evangelhos onde os escritores tiveram a mesma ótica, eles estavam ali naquele fato e resolveram descrever os fatos de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos, mesma sequência e com as mesmas estruturas de palavras. É como se eu citei esse exemplo, o Felipe e o Falcão, estivéssemos observando o pastor Laelso caminhando, falando, discorrendo, fizéssemos um reality show com ele, né? E aí cada um vai anotando. O Felipe, obviamente, vai ter detalhes que eu não vou ter. Pela área dele de engenharia, vai ter coisa que o pastor Laelso vai estar fazendo na área de engenharia durante o dia que você vai entender e você vai colocar lá, de repente, para mim e para o Falcão vai passar desapercebido. Mas um detalhe, às vezes, de música vai passar para você muito perceptível. Então você vai ver que Lucas, em Lucas 21, ele vai citar um sinal que Mateus não cita. Ele vai falar epidemias. Ele acrescenta epidemias que você não vê. Você vê as mesmas coisas de um de outro, aí você vê assim, opa, guerra, tal. Peraí, mas Lucas botou epidemias. Por quê? Porque Lucas era médico. E essa palavra era comum para ele. Então, era uma palavra muito similar ao vocabulário e à realidade dele. Então, quando ele viu Jesus falar epidemias, aquilo para ele foi relevante. Ele anotou, epidemias. Epidemias é um sinal da volta dos tempos. E aí vocês veem que tinha que acontecer, né? E aí Jesus vai falando uma série de coisas, tudo com caráter pedagógico, profético, né? E aí ele vai falar da parábola das 10 virgens. E ele fala que assim como nos dias de Noé, para aquelas pessoas era um louco varrido, nunca havia chovido na terra, e ele vai numa visão de construir uma arca, dizendo que Deus iria destruir a terra em dilúvio. E talvez hoje, até dentro da própria igreja, quando encontra ainda pastores e igrejas que falam que Jesus está voltando, vão dizer assim, eles são loucos, está demorando demais. E justamente isso, na parábola das 10 virgens fala, porque o noivo se demorava e elas ficaram sonolentas, adormecidas. 5 tinham óleo e 5 não. Então mostrando que se a gente fosse olhar uma estatística, pode ser que Jesus quis dizer que metade do povo que se diz cristão não tem o Espírito Santo, não tem o azeite, não tem o óleo, não tem a presença do Espírito Santo. E aí, quando o noivo, alguém grita, né? Nós vamos ter um ato profético no último domingo desse mês sobre o ano profético. E quando o noivo grita, justamente desse acontecimento, aí vem o noivo, tem 5 que resolvem comprar azeite, mas não dá para comprar, não dá tempo. E elas ficam gritando lá de fora, e acabou, e ele diz, não vos conheço. Imagina um povo de Deus, povo evangélico, o nome é rolado no hall de membros de uma igreja, né? Antigamente era no livro de hall de membros de uma igreja, hoje é no sistema de informática da igreja lá, o registro, e Jesus, o Senhor da igreja, fala, não te conheço. Porque também eu imaginei, eu falei com vocês que eu imaginei também a cena do dilúvio, porque Jesus falou, assim como nos dias de Noé, ele comparou, né? Que seria muito semelhante, casando, dando de casamento, seguindo suas rotinas, Jesus veio, e o dilúvio veio. Ele falou que vai ser assim como. Agora imagina, as pessoas que não acreditavam e chamaram ele de louco varrido, os que tinham mais habilidade em nadar, desesperado, vendo sua família morrer, seus filhos morrendo afogados, e eles gritando lá de fora da arca e pedindo para Noé abrir.
Aí eles estavam começando a perceber que era verdade. Só que não dava mais tempo, que a Bíblia diz que quem fechou a arca foi o próprio Deus. Não tem como. Então isso é muito sério. E está na hora da igreja se posicionar. E nós citamos, né, que o povo chega a escolher Barrabás e libera Jesus. E Barrabás tem a ver com filho do Abba, filho do pai. Às vezes a gente escolhe o filho do pai errado para casar, né? O filho de Adão, aquele que representa os valores da terra, os valores humanos. Isso agrada, essas estratégias agradam a gente não escolhe o verdadeiro filho de Deus como noivo e os valores dele. Amém, igreja? Então aqui nós fizemos um resumão e aí semana passada nós entramos no capítulo 1 de Oséias. Falamos um pouco do contexto de Oséias, que ele foi chamado para falar durante o reinado do rei Jeroboão. A condição moral e espiritual do povo de Israel, do povo de Deus, estava caótica, né? E aí ele vai tratar as principais temáticas: infidelidade do povo, as consequências, mas também, sempre, o grande amor e a grande misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus nunca deixa de nos amar. Amém, queridos? Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus que não volta atrás da sua palavra. Mas Ele também continua olhando para nós. E sempre o amor dEle vai gerar no coração dEle expectativas do nosso retorno. Expectativa do retorno à essência. Né? Um Deus justo e íntegro, mas um Deus que é apaixonado por seu povo, pela sua noiva. E aí que revela a importância da sua aliança. Tá? Então, esse livro, ele relata 25 anos da pregação e da escrita de Oséias, né? E quase todo ele é formado em poesia, né? Então, Deus chama um profeta no século 8 a.C. e ele fala: se case com uma prostituta. Um Deus santo, um Deus íntegro, um Deus puro, dizendo: se case com uma prostituta. Porque foi assim que o meu povo se fez. Eu fiz uma aliança com o meu povo, e o meu povo se prostitui. Porque isso estava fazendo uma referência a Israel, que abandonou o Senhor, abandonou o seu amor, e foi buscar outros valores, outros princípios e outros deuses. Né? E Deus manda fazer isso porque o povo estava completamente corrupto, moral e politicamente. E os sacerdotes davam um mau exemplo. Né? E a gente pergunta, por que Deus faria isso? Né? E aí, Deus queria dar um relato dramático. Porque tem momento, eu já citei isso, doença grave não se trata com dipirona. Câncer se trata com radioterapia e quimioterapia. Às vezes tem efeitos colaterais. E Deus manda Oséias se casar com uma prostituta para ele trazer uma figura dramática, para que ver se o seu povo despertava e eles entenderem o que estava no coração de Deus e o nível de distância que o seu povo estava do Senhor. Né? Então, tudo isso nós tratamos, e aí, queridos, as consequências da reincidência do pecado, que nós afastamos, e vamos falar um pouquinho, aí encerrando o capítulo 1, nós vamos falar sobre ele também mandar 3 filhos, ela casar e ter filhos com uma prostituta. Ele case com uma prostituta, e Oséias casou-se com uma prostituta para obedecer a Deus. Eu vejo assim, quanto que às vezes um servo de Deus, um filho de Deus, e com certeza Oséias amava essa mulher, porque Deus dá relatos no capítulo 4, se eu não me engano, nós vamos ler depois ali, que ele ama ela, ele a ama. Então, agora o homem de Deus sofre para poder cumprir um propósito de Deus. Hoje a gente não quer sofrer nada. Esse homem passou maus bocados. E ele disse, se casa com uma prostituta. E tenha filhos de uma prostituta. E eu falei que hoje esse é o problema. A igreja tem gerado filhos da prostituição. Filhos bastardos, que não têm experiências e relacionamento com Deus. Estamos produzindo em série, crescimento da igreja em série, um crescimento numérico exponencial, sem termos filhos autênticos. Os sacerdotes não se importam mais se há
novo nascimento. Não importa mais se há correção, em realinhar caminho, porque isso não interessa para a igreja. Porque a igreja, muitas vezes, está virando negócio e deixando de ser igreja. E para todo negócio, o crescimento numérico é bom, né? Então, infelizmente, não há mais correção. E aí ele manda dar 3 nomes aos filhos. Cada nome sentenciava, declarava uma sentença, uma realidade sobre o seu povo. O primeiro filho, Deus fala que o seu reino era extinto, né? O povo não reinaria. Você vê hoje a igreja deixando de reinar. Nós éramos para estar assumindo todas as áreas, as esferas importantes da nossa sociedade. Científica, política, das artes. Mas nós não vamos, porque o povo de Deus, quando vai para essas áreas, você não vê diferença, ele se corrompe tanto quanto ou mais. Bancada evangélica, que diferença está fazendo no meio da política? Então, são poucos os filhos que ainda tentam ser remanescentes. Mas você não vê, e ele diz, deixarão de reinar. E aí o Senhor, no segundo filho, que é Ruamá, o Senhor diz, não vou ter compaixão, porque eu não vou dar livramento contra os seus inimigos. Hoje, a gente não vê mais Deus distinguindo o seu povo no momento da dor e do sofrimento. O que eu falei isso, que me chama a atenção é que na época das pragas do Egito, a Bíblia diz que havia distinção entre o que acontecia no meio do povo egípcio e no arraial dos judeus. Os judeus eram preservados das pragas do mundo. Nosso povo hoje não é preservado. Hoje o povo não tem mais autoridade para reinar e o inimigo batendo em todo mundo. O Senhor falou, não vou tirar a mão. Tem gente que faz assim, Deus pesando a mão. Deus não precisa pesar a mão, basta ele tirar. Se ele tirar, a gente está vulnerável, porque ele é a nossa cobertura. Se ele tira, nós estamos vulneráveis a tudo que é tipo de ataques, né? E o terceiro filho, o Senhor diz, bote o nome no terceiro filho de Lo-Ammi, porque eles não são meu povo, nem eu serei seu Deus. Deus está dizendo, o meu povo perdeu a minha identidade. O meu povo perdeu a minha característica. Isso é ruim. Nós não somos mais parecidos com Cristo. Então eu posso dizer para vocês que Oséias é um dos retratos mais proféticos e atuais da realidade como a igreja tem vivido. E aí eu quero ir com vocês lá para capítulo 2 agora de Oséias, para a gente poder avançar. Porque o capítulo 1 se encerra com mais uma vez, apesar de tudo isso, Deus revelando seu amor e sua misericórdia para com seu povo. Deixa eu fazer uma observação aqui histórica importante. Muitos teólogos conceituados, eles concordam de que os capítulos 1 a 3 foram escritos durante o reinado de Jeroboão II. E os capítulos 4 e 14 adiante foi após a sua morte. Mas continua mostrando toda a imoralidade do povo. Tá? Agora você vai ver no capítulo 2 que o desconcerto do povo aumenta. Porque tudo que está acontecendo com Oséias, Deus está falando, você vê que às vezes Deus, no meio do processo que ele está falando de Oséias, ele fala do seu povo, ele está sempre criando ponte com o seu povo. Então, interessante que você vai ver agora no capítulo 2 que o desconcerto aumenta, quando ela, depois de ter dado 2 filhos e uma filha a Oséias, ela volta a abandonar a família. Ela volta a se prostituir, né? Então, assim, Oséias tem uma vocação profética difícil, né? E aí mostra que, por um lado, Oséias desejava divorciar-se da mulher. E você vai ver no capítulo 2 que a intenção de despojar ela, despir ela em praça pública, denunciando também não só seus filhos. Isso mostra que os filhos, entre aspas, gerado pela igreja, isso é muito, queridos, isso é muito profético. Poucos livros na Bíblia eu vejo com caráter tão profético para os dias atuais, como o livro de Oséias. É muito, muito profundo, riqueza de detalhes. Aqui está dizendo que os próprios filhos, Deus está falando, os filhos expõem sua mãe. Hoje nós vemos filhos de Deus que estão expondo a igreja. Quem olha para a igreja, quem olha para alguns filhos de Deus,
não vê santidade, não vê pureza, não vê entrega, não vê beleza, não vê integridade, né? E agora vai ver o desapontamento em Oséias. E ele não consegue extinguir o que sente por ela. Gomer volta a se prostituir, mostrando a infidelidade do povo de Deus. Capítulo 2, verso 1, diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, exposição dos próprios filhos, né? Está dizendo aqui, ó, eu não sou seu marido. Ela está convivendo com outros. Isso aqui me remonta muito ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele encontra com ela ali no poço de Jacó, João 4, e ele diz: você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é teu. Eu já preguei nesse texto, né? Inclusive sobre o tema de casamento e noivado, profético para a igreja, para a noiva. Ele está dizendo, olha, ela se prostituiu, e eu já não sou seu marido. Ele está dizendo para Oséias, os filhos vão expor Gomer, e você não deve se considerar mais marido dela. E Deus está dizendo, eles não são meu povo. E Jesus fala isso para a mulher samaritana, falando de um povo de Deus que, aí você vai para todo um contexto histórico de Samaria, que eles começaram a ter relacionamentos e prostituições com 5 povos da época de Jesus. 5 povos. E na verdade, Jeová, Javé, o rei de Israel, eles não tinham relação, o Deus de Israel, eles não tinham relação com ele. Então o que está dizendo? Vocês se prostituem, mas aquele que é o teu legítimo não é teu marido, não é teu noivo, porque você não se relaciona com ele. Isso é muito sério, né? E aí, verso 3, parte B. Vamos ler o contrário. A exposição ainda. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, se não deixar prostituição, como no dia em que nasceu. Exposição pública. Eu a tornarei semelhante a um deserto numa terra seca e deixarei que morra de sede. Deserto, sequidão, sede. Interessante que é a mesma coisa que Jesus fala para a mulher samaritana, num poço de água, no poço de Jacó. Ela pede água, ele pede água a ela e ele diz, se você soubesse quem falar contigo, você pediria e nunca mais teria sede. Vocês estão tendo sede, porque vocês não estão buscando a minha presença. Vocês estão tendo sede, porque vocês não estão se relacionando comigo, né? Queremos saciar a sede em outras fontes, mas vamos continuar sedentos como uma terra seca. Queremos até saciar a sede de outros, pregando algo que nós não vivemos. E nós mesmos estamos com sede. Verso 4 diz assim, não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, a sua prole, seus próprios filhos, estão agindo de uma maneira de desconformidade, de corrupção moral e corrupção sexual. Porque não pode filhos legítimos, ilegítimos, terem comportamentos santos. Se eles estão sendo gerados numa máquina de produzir crentes, e não num ventre de gerar vidas, é óbvio que eles não podem ter os valores de Deus. E aí ele diz, não tem compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe dele se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Sabe, estamos lendo um acontecimento literal na vida de Oséias, que Deus está falando em uma situação contemporânea com relação a Israel, e que serve hoje para a igreja. Porque o Antigo Testamento é Bíblia, amém? Hoje nós temos uns moderninhos nas redes sociais, e tem muita gente que segue eles, que acha que o Antigo Testamento não é Bíblia. O Antigo Testamento fala tudo para a igreja e tudo para a realidade do seu povo. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus e Paulo e os apóstolos usavam, porque não tinha Novo Testamento. E Jesus falou, as Escrituras, quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo sobre o Velho Testamento. As Escrituras testificam de mim. Então Jesus está aqui em todo lugar.
Amém, queridos? Então Deus está dizendo aqui que os filhos não saíram melhores do que a mãe. E aí continua. Verso 5, parte B. Olha o que ela disse. Porque ela disse, eu vou atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, me dão minha água, minha lã, meu linho, meu azeite, minhas bebidas. Aí ela está dizendo que ela não precisa de Deus para prover as necessidades dela. Eu tenho quem me dê. Eu tenho meus amantes, eles me dão tudo que eu quero. A gente tem sido amante do mundo, e o mundo está atendendo nossa demanda e expectativa, mas são expectativas da carne, e não expectativas espirituais. E aí, ela vai para lá e o Senhor diz, portanto, eis que cercarei o seu caminho. Vou adiantar alguma coisa por causa do horário, para que não ache as suas veredas. O Senhor está dizendo, vai ser difícil achar o caminho de volta. Porque tem tanto orgulho e tanta distância, que agora quem vai colocar obstáculo sou eu. Vou atender os desejos do coração dela. Né? Não ache suas veredas de uma igreja perdida, uma igreja sem rumo, uma igreja sem propósito, uma igreja que rendia culto a deuses pagãos e considerava que suas bênçãos não vinham do Senhor. Fala de infidelidade, fala de ingratidão. Foi eles que têm provido. E aí olha o que vamos para o verso 7, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Está dizendo que vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir no mundo mais o que a gente tem conseguido. Porque o problema é que está muita gente acomodada, porque o mundo está bom, está favorável e está gostoso. Mas não os encontrará. Então ela vai dizer, e eu louvo por esse texto, porque revela uma volta da igreja à sua essência. Eu vou voltar para o meu primeiro marido. Porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. E o Senhor está dizendo aqui, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, a provisão, o sustento, o alimento. E aí tem gente que é tão mesquinha numa área como essa aqui, quando a Márcia Leão ministrou aqui. O Senhor está falando, fui eu que dei. Eu lhe dei o vinho, a alegria. Eu lhe dei o azeite, a unção, a vida, a presença do meu Espírito. Porque toda vez que você vê óleo e azeite, aponta para o Espírito Santo. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro. E eles usam agora para Baal. Para coisas pagãs. Para ritos que não glorificam o meu nome. Porque no mundo a gente gasta dinheiro à vontade com as coisas do mundo, mas para Deus cheio de burocracia. Ele diz, eles usaram para Baal. Farei com que no devido tempo ele devolva o meu trigo e o meu vinho. Mas Deus está falando, chegou uma hora a fatura chega. O Deus bonzinho está dizendo isso, porque Ele é justo. Vão devolver. Tirei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Vai passar vergonha. Descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar sua alegria. Aqui parece que é um Deus ruim, mas não é um Deus ruim. É um Deus apaixonado pelo seu povo e que não quer que ele se perca para sempre. Verso 12. Devastarei suas videiras, plantação de vide, uva, alegria. As suas figueiras, da quais ela diz, é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato. Mato é mato. Nada, não tem valor para nada. Eu as castigarei pelos dias dos balaíns, nos quais lhes queimou incenso, se enfeitou com seus pendentes, com suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Queridos, sabe o que ele está dizendo? Nós estamos fazendo com que as coisas do mundo se tornem os adornos do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. E deveria ser os dons espirituais. Toda hora que a Bíblia, guarde isso. Isso é tipologia bíblica. Muitos símbolos na Bíblia, eles apontam para a realidade. Isso você faz tipo e antítipo. Quem já estudou teologia sabe disso. Toda hora que se vê joias preciosas, de uma forma saudável, é o Espírito Santo, são os dons espirituais. Olha o exemplo de Abraão mandando Eliezer buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Abraão representa o Deus Pai. Isaac não vai, Isaac fica. Eliezer
vai até a noiva Rebeca. Ele diz, lá na minha parentela, ele tinha que viajar. O Espírito Santo veio. O Deus Pai está lá, o Filho esperando. Isaac, só isso aqui daria um mês de pregação. Aí ele encontra Rebeca. Ele convence Rebeca a ir se encontrar com Isaac e aceitar ele como seu noivo e futuro marido. Quem nos convence? Quem convence a igreja do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então Eliezer representa a pessoa do Espírito Santo. Tanto que quando Rebeca volta, ela não chega ainda na casa de Abraão. No meio do caminho, está lá Isaac esperando. Jesus vai nos encontrar conosco nos ares. A igreja vai... Gente, isso é história. Como que alguns... Desculpe a expressão chula, até gravada. Desculpe como é que alguns idiotas dizem que o Antigo Testamento não tem mais validade. É muito desconhecimento bíblico, muito desconhecimento teológico. Ali está a escatologia completa. Aí, só que você vai ver, quando Eliezer está convencendo Rebeca a se casar com Isaac, pode ver lá em Gênesis, ele dá a ela presentes que são joias. Os dons espirituais são joias para nós, amém? A igreja não tem mais esse desejo de falar em línguas estranhas, de profetizar, de ter dom de cura, de ter dom de profecia, palavra do conhecimento. A igreja não precisa mais dos dons espirituais, porque ela se adorna em outras belezas. E ela estava se enfeitando em pendentes e joias que não fui eu que dei. Deveriam ser adornadas pelo meu espírito. Amém, queridos? Porque de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aí, queridos, é interessante que agora, no verso 14, o Senhor volta a falar do amor. Toda vez ele está mostrando que sua ira não dura para sempre. Ele diz assim, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei no coração. Se prepare, igreja. Que apesar de tudo isso, que parece que eu só estou dando notícias ruins, o Senhor tem uma promessa profética para a sua igreja. Ele vai te atrair no particular. É no deserto. É na intimidade. Eu vou atrair ela para o deserto. Eu vou falar o coração dela. Sabe? Eu lhe devolverei as suas vinhas. Sabe, ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, verso 15. E como no dia em que saiu da terra do Egito. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer a minha igreja voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. A nossa conversão, que a gente dizia que dava tudo à vida, a gente morria por ele. E hoje a gente não abre mão de nada para ter ele. Ele vou atrair ela no deserto. E ela vai se voltar para mim como no dia que saiu da terra do Egito. Lembra quando nós saímos da terra do Egito? Lembra quando entregamos a vida a Jesus? Aqui está falando do primeiro amor. Eu quero fazer a minha igreja voltar ao primeiro amor. Voltar à essência. Abrir mão desses modismos. E naquele dia ela me chamará de meu marido e não mais de Baal. Removerei da sua boca os nomes de Balaíns. E não mais se lembrará desses nomes, outros deuses que nós demos glória e honra e não ao Senhor. Naquele dia farei a favor dela uma aliança. Olha o ano da aliança. Eu farei dela uma aliança. Tirarei. Aí o Senhor de novo ele vai misturando amor e ao mesmo tempo destempero. Se é que eu posso usar essa palavra para Deus, mas não tenho palavras humanas para, às vezes, tentar conceituar Deus, mas ele, ao mesmo tempo, está mostrando sua angústia com a realidade do seu povo. Tirarei dela o arco, a espada e a guerra. Aí ele continua dizendo de proteção. Farei de você minha esposa para sempre, farei de você a minha esposa em justiça, bondade, misericórdia, farei minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Sabe? Aí ele diz, verso 23, semearei Israel para mim, mesmo na terra que terei compaixão. Direi, você é meu povo. E ela responderá, tu és meu Deus. Vocês veem que Deus bate, mas depois ele volta a dizer, eu amo demais esse povo. É meu.
Amém, igreja? Capítulo 3. Olha o que ele vai dizer para Josué, para Oséias. Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro. Sabe o que ele está dizendo? Você se casou com uma mulher que se prostituiu. Essa mulher te deu 3 filhos. E ela voltou a se prostituir. Ela se corrompe muito fácil. Ela se distancia muito fácil. E ela se foi. Aí, o Senhor está dizendo para José, ame ela de novo. Ame outra vez. Porque o Senhor está dizendo, eu continuo amando o meu povo. Eu continuo indo atrás do meu povo. Ame-a de novo. E aí ele diz, e aí, olha o que Oséias está dizendo. Eu comprei ela por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Sabe o que Oséias está dizendo? Ela pertencia já a uma outra pessoa. Estou falando agora da vida de Oséias. Ela pertencia a uma outra pessoa, Gomer. E agora ela se prostituía tanto que o cara já via nela que ela era propriedade dele. O mundo se apropriou de nós. E aí sabe o que Deus está dizendo para Oséias? Vai lá, ame de novo e resgate ela. Paga o preço dela. Olha Jesus aí, ele nos resgatou. Pague o preço. Pague o preço que pedi e pega ela de volta para você. E Oséias fez isso. Que loucura que Oséias passou. Ele comprou, sabe? E sabe o que me surpreende? Que mesmo alguém redimido, isso é redenção, um escravo posto em liberdade, alguém pagou o preço dele, mesmo alguém redimido, volta a se prostituir, ela volta de novo a ter uma vida promíscua. Ai, Jesus. Será que a gente consegue entender o coração de Deus? Capítulo 4. Né? A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro e prata, amém? Mas pelo sangue precioso de Jesus. Capítulo 4, verso 1 a 3. No verso 1 a 3 você vai ver que Deus relata os problemas da terra e sua inimizade com o mundo que o rejeita. Problemas que a terra vive são muitas vezes consequência do egoísmo humano. Olha isso aqui. Filho de Israel. Agora Deus está falando para o seu povo sobre a condição da terra. Escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade na terra, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra. Mas somente juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídio sobre homicídio. Nós estamos vivendo isso, igreja? Como é que esse texto não se aplica para nós? Não, era só para Israel. E aí ele continua, por isso a terra está de luto. Nós temos vivido luto nesses dias? Muita gente morrendo. Ele diz, por isso a terra está de luto. Porque mesmo depois de ter sido redimida a minha igreja volta a se redimir, volta a se prostituir. E a terra está de luto com violência, com falta de amor, com ódio, com traição, com homicídios. E aqui a terra está de luto e os seus moradores desfalecem. E olha aqui que me chama a atenção. Juntamente com os animais do campo, aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. O Senhor está dizendo que o pecado do homem, o egoísmo do homem, está trazendo até problemas ambientais. Nós temos vivido problemas ambientais nesse tempo? Queridos, a nossa realidade está aqui. Não tem como, eu mergulho nesse livro, não há como você não mergulhar nesse livro e ao mesmo tempo você se sentir dentro de uma realidade e você viver também uma crise dramática se você entrar nesse texto. Eu não sei você quando lê a Bíblia, mas parece que eu entro aqui e vivo aquela realidade e eu falo, Senhor, eu nem preciso viver a realidade lá, está aqui acontecendo, terra de luto, problemas ambientais, animais morrendo, tudo acontecendo. Por quê? Pecado, egoísmo, hedonismo, sabe? A Bíblia fala, eu citei aquele caso da festa de casamento que os homens não foram os convidados porque estavam muito ocupados com seus negócios, com suas fazendas, é o que a gente mais ouve na igreja hoje, não posso trabalhar porque estou muito ocupado. O que é hedonismo? É todo o prazer, valendo a qualquer custo, o prazer do homem, vontade e satisfação do homem, como prazer supremo.
O homem como centro de tudo e não Deus, vale tudo em nome do amor. Se é para ser feliz, eu faço, eu quero, eu posso, eu faço. O negócio é dar prazer. Tudo que me dá prazer é bem-vindo. Toda forma de amor é bem-vinda, ainda que Deus condene. É isso que a terra tem vivido, o hedonismo. Desde que me dê prazer, desde que eu quero, problema, não estou nem interessado no que Deus pensa, no que os outros pensam. Aí olha o verso 4, do capítulo 4. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Deus está falando do mundo, da realidade do mundo, mas está dizendo, sabe onde está a minha acusação maior? Sacerdotes. Aqui ele está sendo específico. Nós sabemos em 1 Pedro 2,9 que todos nós hoje somos sacerdotes real. Agora, de forma específica, ele estava corrigindo os líderes daquela época. Vocês sacerdotes, sabe, juntamente com os profetas, estão tropeçando de noite. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, porque se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais pecam contra mim. Isso aqui merece uma reflexão. Quanto mais se multiplicam os seus filhos, está havendo crescimento da igreja evangélica? As mega igrejas estão aí, eu nunca fui contra a mega igreja, eu sou a favor de igreja crescer. Mas ele está dizendo, seus filhos se multiplicam, e tanto quanto mais seus filhos se multiplicam, o pecado se multiplica. Porque, igual um pastor falou comigo esses dias, um homem muito sério, pastor Josué, ele falou assim, tomando um café comigo, ele falou, pastor, ele citou, eu fui visitar tal igreja aqui no Rio. Eu, como jovem, eu não precisava ir para o mundo, não. Não mesmo. Para que ir para o mundo com aquilo que eu vi dentro da igreja? Não precisava, pastor. Não precisava. Porque tudo que é tipo de sensualidade, agarramento e pastor, eu fiquei louco ali. Eu falei, meu Deus, eu só não quis escandalizar minha filha saindo no meio de um culto, mas eu falei, isso aqui não é ambiente para minha filha, parece mais uma boate do que uma igreja. Então é triste isso. E os filhos vão se multiplicando. Mas aqui ele está dizendo, o meu povo perece porque falta conhecimento. A palavra aqui no original, ela traz o sentido mais profundo do que apenas conhecimento de letra, o logos. Aqui está dizendo, o meu povo falta relacionamento. Essa palavra conhecimento, se você for estudar, entra depois nas pesquisas, você vai ver. O Senhor está dizendo assim, falta esse povo se relacionar comigo. Por isso que ele está perecendo. No texto, traduz um termo no hebraico que servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Essa palavra, no original, conhecimento, ela dava a entender de relacionamento íntimo entre marido e mulher. Isso significa que na declaração, o meu povo perece falta de conhecimento, é muito mais do que simples cognição das coisas de Deus. Entendimento bíblico, não. Significa um relacionamento pessoal. O povo tinha desprezado a sua devoção, sua revelação especial de Deus, através da tua palavra, e perdido intimidade com Ele. O povo não queria saber de Deus. E por isso, os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. Nos tempos de Jesus, queridos, haviam muitos religiosos que se orgulhavam de ter conhecimento das Escrituras. Eles se gabavam de ter conhecimento detalhado das leis de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus pregava como alguém que tinha vida. E o povo queria aquilo. Porque eles sabiam só a letra. Né? Então, por isso que Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lembra que eu falei para vocês que a gente faz a obra sem o óleo, sem o Espírito Santo? A gente tem feito a obra sem esse relacionamento íntimo com Ele. Será que a gente ora para saber que palavra vai pregar? São poucas pessoas que oram. Será que a gente ora antes de saber o que vai ministrar e como vai ministrar, ou é tudo no automático? Tudo hoje no automático, a gente não entende que não é de nós, vem do Espírito Santo. É Ele que pode dar para o povo, é Ele que pode abençoar. Amém, queridos?
Então, assim, aqui ele está falando claramente isso. Vamos encerrar o 4 para a gente encerrar amanhã de culto. Aí ele diz, eu mudarei sua honra em vergonha. Aí está dizendo, alimenta-se do pecado do meu povo, e seu maior desejo é que o povo continue pecando. Sabe o que está dizendo aqui? Deus falou para os sacerdotes. Os sacerdotes estão se nutrindo do pecado do povo. Porque cresce igreja. Porque dá visibilidade. Atrai seguidores nas redes sociais. Monetiza as redes sociais deles. Sabe, alimenta-se do pecado do meu povo, não se fala mais contra o pecado, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por quê? Porque continua a levar visibilidade à igreja e continua aumentando numericamente o número de crentes, não cristãos renascidos. Isso é muito sério. Né? Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem pelos seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Entregarão-se à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento, relacionamento. Meu povo consulta ídolo de madeira e pedaço de pau, porque um espírito de prostituição os enganou. Sabe o que ele está dizendo? O meu povo faz ídolos para si. Meu povo faz ídolos para si, idolatram. E ele diz, sacrifico no alto dos montes. E olha que coisa interessante, capítulo 13, finalzinho do verso 13, que é melhor dizendo, capítulo 4, verso 13, finalzinho. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Queridos, Márcio Falcão e Patrícia, como nesses tempos a gente tem visto adultério? Virou normal no meio do povo de Deus. E o que me surpreende não é só a normalidade para alguns viver uma vida de adultério. É quando eles chegam na igreja com as amantes, os pastores e os sacerdotes não falam nada. É quando eles postam uma foto com as amantes e a gente quer cristianizar ou evangelicar. A gente tem um evangeliquez. Desde que a gente põe a língua do evangeliquez, Deus me deu, Deus é isso, Deus não sei o quê, aprovou, santificou. Que isso? Como é que eu posso falar em nome do Lula se o Lula não me deu autorização? Ah, vim aqui em nome do Lula, porque Lula mandou fazer isso. Lula me liberou isso. Deus não liberou nada e a pessoa está dizendo, ah, Deus me deu, é uma bênção, é assim. E a normalidade é num nível tão alto que os cristãos não veem o quanto está o coração de Deus que odeia o divórcio, eles estão lá tudo curtindo e comentando. Tudo cristão, de tudo que é tipo de denominação de igreja. Aí a gente fica passado. Ele está dizendo, suas filhas se prostituem, suas noras adulteram. Esse é o retrato da igreja. Lamentavelmente. Um povo que não entende não tem entendimento e corre para a perdição. Vamos passar para os versos finais para encerrar. Se você, Israel, verso 15, quer se prostituir, pelo menos não faça que Judá se torne culpado. Sabe o que eles estão dizendo? Israel é reino do norte, Judá é reino do sul. Você quer se prostituir? Se prostitua. Só não tenta botar culpa em ninguém porque você está se prostituindo. Ele está dizendo que era um povo que se justificava. Estou fazendo isso por causa da igreja, por causa do ciclano, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do pastor. Ah, não me deram atenção, ninguém me abraçou, ninguém cuidou de mim. Sabe, é um povo que está com a síndrome de adâmica. Adâmica foi a mulher que tu me deste. Ele sempre tem uma justificativa. Você vai tacar no ponto, não, mas eu fiz isso por causa disso. Vocês erraram nisso aqui. Ué, e daí? Irmãos, deixa eu falar, eu preciso muito de intercessores e amigos. Eu preciso muito de conselheiros. Eu preciso muito. Mas as crises mais cruéis que eu vivenciei na minha vida, eu vivenciei eu e Deus. E nunca culpei ninguém por naquele dia não estar ao meu lado. E aqui está dizendo, quer se prostituir, se prostitua. Não só não culpe ninguém, porque você está se prostituindo. Não venham julgar nem subam, e não jure dizendo tão certo como vive o seu pai. Sabe o que está dizendo? Não venham para o lugar de adoração, declarando meu nome.
e dizendo que está tudo normal. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Será que dá para dar liberdade? Será que dá para apacentar? É uma vaca rebelde, ele está dizendo. Está entregue aos ídolos. Se entrega à prostituição, seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Queridos, eu posso ter só mais uns minutinhos para a gente encerrar o quinto, amém? Só para encerrar o quinto, porque aí a gente falta mais, porque eu gostaria de pelo menos estar entrando nesse capítulo aqui para a gente orar. Eu já falei do número do aumento de divórcios, de traição, de adultério. Capítulo 5, olha o que o Senhor diz. Ouvem isso, sacerdotes. Fique atento à casa de Israel. Ele fala para o sacerdote, fala para o seu povo. Dê ouvidos, porque a sentença é contra vocês. Verso 3. Eu conheço Efraim e Israel não está oculto. Deus está dizendo, não tem nada oculto aos meus olhos. Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para Deus. Sabe o que ele está dizendo? O pecado que o meu povo está convivendo está tão bom, está tão agradável, é tão hedonista, traz tanto prazer e satisfação, que não permite eles se voltarem. É muito bom. Para que Deus? E ele continua. Porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. De novo, a palavra usada, porque a gente usa muito esse conhecimento para conhecimento cognitivo. Mas a palavra aqui no original tem a ver com relacionamento íntimo entre homem e mulher. Eles não se relacionam comigo. Sabe? Como explicar alguém, sabe, que não tem experiência com Deus? Ele está dizendo, não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá abertamente testemunho contra eles. Gente, sabe o que ele está dizendo? Nós pecamos, nós nos prostituímos, está dizendo que as mulheres aumentam seus divórcios, que eu li no capítulo anterior, só seus adultérios. Adultério hoje se tornou coisa comum no meio cristão. E ele está dizendo aqui, seu mau testemunho é aberto contra eles, dá testemunho contra eles. Sabe o que ele está dizendo? A gente olha, e Deus está dizendo assim, não tem nem o que falar. Pelo fruto se vê a árvore. Quando está provando adultério, achando fornicação normal, convivendo com coisas seculares e o mundo influenciando, isso aí já dá um grande testemunho para dizer quem eles são. Um dia meu filho, apesar de 16 anos, ele sabe. A gente conversa muito e ele muitas vezes é muito conselheiro para mim. Muitas vezes ele me aterriza. E eu não tenho segredo, eu abro meu coração com ele de muita coisa. Filho, isso aqui é a realidade. Tá? Eu fui mostrando para ele, eu falei assim, você está vendo o que eu tive que ouvir? Você sabe o quanto me dediquei a essas vidas e o que eu tive que ouvir? Por causa do amor de Cristo. Aí ele lembra disso, ele está aqui. Eu falei assim, você sabe como você já foi em muitos lugares com teu pai, você sabe o quanto Deus tem me dado honra em assentar entre os príncipes, em tal lugar de honra. Você vê como as pessoas, muitas vezes de grande influência, me tratam, me recebem. E olha as palavras que eu recebi aqui de ofensa. A que ponto teu pai chegou para poder eu não baixar nesse nível e aguentar a pancada por causa do amor de Cristo? A que ponto eu cheguei? Aí o meu filho falou uma frase que nunca mais vou esquecer na minha vida. O Natan falou assim, pai, não é a que ponto o senhor chegou, é a que ponto eles chegaram. Aquilo foi um bálsamo. Porque às vezes a gente pensa que é a gente que está exagerado. A que ponto eles chegaram. E aqui está abertamente dá testemunho contra eles. Aí verso 6, irão em busca do Senhor, mas não acharão, porque ele se afastou deles. Foram infiéis, porque tiveram filhos bastardos, não são filhos legítimos. E nas festas serão consumidas suas plantações. E aí lá no finalzinho do verso 8, o Senhor diz assim, do verso 5, tornei conhecido o que se cumprirá. Verso 10, atenção a esse verso 10.
A gente já está encerrando, queridos. Os príncipes de Judá são como os que mudam marcos. Derramarei o meu furor com eles, sobre eles como água. Sabe o que é mudar marcos? É corrupção para benefício próprio. Aí, antigamente na terra, até hoje em terras, se meu sogro estivesse aqui, ele explicaria bem. Os donos de terra, eles sempre gostavam, porque é muito mato, muita terra, muita fazenda. Então eles iam lá, o Hermínio era dono de uma parte e eu dono de outra. Eu iria lá, o marco é aqui, eu mudava o marco para cá, para lá, ó, a minha terra para cá. Mudava para cá, para me ter esse pedaço aqui para mim ter vantagem. Eu mudava os limites, isso é corrupção. Dava um jeitinho para me apropriar do que não era legítimo e legal. Então, o que Deus está dizendo? Os príncipes de Israel estão mudando marcos, estão alterando os limites. A palavra é um limitador para a nossa vida. Mas a gente está aumentando os limites para a gente ter benefício. E alguns até aumentando o limite para ter benefícios até financeiros. Tem gente hoje que diz que não precisa ter compromisso financeiro com a igreja, que não precisa ter compromisso com o reino, que não precisa... Não, a palavra de Deus é bem isso que a palavra diz, mudando marcos, mudando limites. A palavra sempre estabeleceu o limite, está dizendo, eles mudam seus marcos, e isso me dá furor. E por isso está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Né? Aí olha verso 13. Quando viu a sua enfermidade, notou sua ferida, se dirigiu à Síria e enviou mensageiro ao seu grande rei, mas não tem condições de curá-los, nem de sarar sua ferida. Está dizendo, o meu povo está buscando cura para suas feridas, curas emocionais, curas físicas, a quem não pode fazer nada, porque eles me abandonaram. Deus não cura mais? Deus não cura mais depressão? Deus não cura mais angústias? Deus não cura mais síndrome do pânico? Deus não cura mais enfermidade física? Deus não cura Covid? A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Ele pode curar. Amei o último sermão da irmã Márcia Leão, que ela falou, Deus cura todas as enfermidades, agora ele vai curar quem ele quer. Jesus levou todas. Então não tem nenhuma que ficou de fora que ele não possa curar, só que ele vai curar quem ele quer. Amém? Verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem minha face. Estando angustiados, eles me buscarão novamente. Sabe o que está dizendo? Que vai haver um arrependimento de uma parte da igreja. Mas, infelizmente, o arrependimento vem em tempos de dor. E Deus continua guardando arrependimento. Essa não é uma mensagem populista. Essa não é uma mensagem que nos dias de hoje as igrejas gostam de pregar. Mas essa é uma mensagem bíblica, cristocêntrica, profética e atual. Eu não tenho dúvida disso. Está dizendo, eles vão se voltar. Reconhecerão sua culpa, arrependimento. E vão voltar a buscar a minha face. Deus fala, eu estou numa expectativa de que a igreja volte. De que a igreja retorne. De que a igreja se arrependa. Mas eles vão estar angustiados. E aí vão me buscar, ansiosamente. Retorno no momento de dor. Que esses momentos de dores que a terra tem vivido e as famílias sirva para a igreja se despertar de que Jesus está voltando e de que a gente precisa se voltar para Ele. Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. Dias difíceis, sim, mas que o Senhor continua falando, eu aguardo o retorno da minha igreja. Tem muita coisa boa ainda que vai vir aí. Semana que vem a gente vai continuar a partir do capítulo 6 de Oséias. Temos 2 domingos para terminar. E o último domingo vamos terminar com um ato profético. Queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. E você revesse algumas áreas da tua vida.
Será que a gente tem mudado Marcos? Será que a gente tem alterado os limites da palavra para nos beneficiarmos? Para tirarmos proveito e vantagem? Para não me sentir mais responsável, culpado ou errado? Será que eu estou dando um jeitinho para ter benefícios próprios? É a hora da gente refletir hoje, igreja. Precisa todos os dias a gente voltar. Pastor, se o senhor tivesse que resumir toda essa palavra, todas as informações que o senhor deu hoje, que dica o senhor faria? Daria. Relacionamento. Conhecimento. Que a palavra conhece. Meu povo erra porque não me conhece intimamente. Meu povo erra porque se ouvisse a minha... Tem gente que às vezes pede gabinete comigo para pedir explicação ou questionar o que já está na Bíblia. E sabe o que acontece? Eu falo, se tiver intimidade, nem precisava. Se conhecesse o coração de Deus, sabe? A gente não tem que ficar assim. Bastava a gente conhecer o coração do Senhor. A gente se renderia, a gente voltaria, a gente se arrependeria, a gente se humilharia, a gente teria mais temor. A gente se quebrantaria. Aí está dizendo, não, mas tão seguros, tão vaidosos. Uma mensagem dessa deveria nos incomodar. Deveria nos trazer desconforto, terra de luto. Problemas ambientais, tudo acontecendo na terra. Mas a igreja mudando Marcos. A igreja se corrompendo. A igreja se distanciando do Senhor. E vai lá e grita, esse é o meu Deus. E o Senhor, eu odeio suas festas. Eu odeio seus encontros. O Senhor está dizendo que não está recebendo muitas das nossas adorações. Muitas das nossas canções, das nossas festas. Eu não li tudo ali. Eu quero orar com você nessa manhã. Esse é o momento também, se vocês quiserem, ministério de louvor, vai ministrar um momento de adoração para você falar com o seu Deus. Esse precisa ser um momento também de reflexão espiritual. Precisa ser um momento de contrição. Precisa ser um momento de quebrantamento. Um momento onde você veja por quão grande preço o Senhor nos resgatou. Que filhos temos gerados? Quais as características dos filhos? Deus está dizendo, eu tenho tirado a minha proteção. Eles não são mais meu povo, eles não têm o meu DNA, a minha aparência. Eles não se parecem comigo. Eu queria que você, nessa manhã, você falasse com Deus. Começa em cada pessoa o retorno íntimo. Eu quero levar você para o deserto. Falar ao teu coração. Eu quero perguntar a alguém. Aqui você não precisa me responder de maneira visível. Você tem ido para aquele lugar secreto, deserto com Deus? Para Ele falar o teu coração e você se voltar para Ele? Você tem ido para aquele lugar íntimo, onde Ele possa revelar o amor que Ele tem pela tua vida? E falar, você é minha noiva, eu sou teu. Sabe, queridos, nós não vamos impressionar Deus com a boa oratória, com o louvor afinado, com a musicalidade boa, com a boa iluminação, não. Nós vamos sensibilizar Deus com o coração contrito e com o coração quebrantado. Adore o Senhor nessa manhã.